Aleluia. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Você está pronto para receber a palavra de Deus? Você veio com expectativa para ouvir Deus falando ao seu coração? Amém. Não sei se você tem acompanhado redes sociais, algumas notícias, mas o avivamento já começou, amém? Meu Deus do céu. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, se nós não tivermos uma atitude de fé, nós não vamos estar agradando a Deus. Não vamos. E o que é avivamento? Avivamento significa despertar. Significa ato ou efeito de se animar. Significa fazer reviver, renovar, avivar, dar vida. Avivamento fala de dar vida. E vamos para Atos capítulo 8, ver algo bem interessante aqui, um começo de um avivamento na igreja primitiva. Atos capítulo 8. Aleluia. Atos capítulo 8. Para você entender o contexto de Atos capítulo 8, Jesus, ele veio, passou os 3 anos e meio dele na terra, ele morreu, ele ressuscitou. Jesus, antes de ir para o céu, ele falou para os seus discípulos para ficarem todos reunidos no mesmo lugar, até que do alto viesse o Espírito Santo sobre toda a carne, como Joel havia profetizado. Eles ficaram reunidos, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, mais de 120 homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas. A primeira pregação de Pedro, que em menos de 50 dias tinha negado Jesus, esse mesmo homem que negou Jesus publicamente, 50 dias depois pregou e converteu 3.000 pessoas. De tão poderosa que foi a manifestação do Espírito Santo. Em uma única palavra, 3.000 pessoas convertidas. Pessoas essas que algumas estavam dizendo que os discípulos estavam bêbados, que os discípulos estavam fazendo muita firula. E a igreja em Jerusalém, ela começou a crescer, até que veio Estevão, um diácono, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de poder. Começou o seu ministério entregando cestas básicas, alimentando quem estava necessitado. E Deus encontrou um coração fiel no pouco. E aquele homem, além de entregar, começou a ser muito usado em curas. E o que aconteceu? Foi apedrejado, morreu. E começou uma grande perseguição na igreja. Até então a igreja estava apenas em Jerusalém, crescendo. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava. Mas em determinado momento, o primeiro mártir, Estevão, apedrejado por pregar a Cristo. Os discípulos começam a se espalhar. Os 12 apóstolos, eles continuam em Jerusalém, mas os discípulos começam a ir para outros lugares. E a Bíblia diz aqui em Atos 8:4: enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregaram a palavra por onde quer que fossem. Os crentes estavam sendo perseguidos, mas por onde eles pregavam a palavra, queridos. Pregar a palavra não é somente para o momento onde é favorável, para o momento onde está tudo bem, para o momento onde eu me sinto bem. Pregar a palavra em todo o tempo, principalmente quando é perseguido. Aleluia! E no versículo 5 diz: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali anunciava a Cristo. No versículo 6, só a primeira parte diz:
assim que o povo ouviu. 3 versículos falando sobre a pregação da palavra. Você não precisa ler agora, mas em casa, se você quiser continuar esse capítulo 8, você vai ver que Samaria aconteceu um grande avivamento. Muitas pessoas foram curadas, grande alegria chegou naquela cidade. Mas o avivamento não existe sem palavra, queridos. Sem pregação do evangelho, sem a palavra de Deus. O avivamento, ele está baseado na palavra de Deus. Senão é só barulho. Quinta-feira falei um pouco sobre o mover do Espírito, sobre coisas que vamos começar a viver na igreja, coisas que eu tenho certeza que hoje mesmo vamos viver. Mas não podemos confundir avivamento com barulho. Avivamento com apenas um rodopio. Com certeza terão pessoas que rodopiarão, correrão, pularão, gritarão, rirão. Mas isso só por si só não define um avivamento. Isso pode ser uma consequência. Não podemos querer esperar só espetacular. Só que alguém venha impor as mãos sobre mim. Primeiro de tudo, o avivamento começa com a pregação da palavra. Amém. Vamos para mais um texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim: de fato, aqui é o apóstolo Paulo falando para essa igreja, falando algumas coisas bem específicas para essa igreja, e vai dizer assim, 1 Tessalonicenses 1,6: de fato, vos tornastes nossos discípulos do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Dessa forma, vos tornasse o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. A palavra foi pregada e as pessoas que ouviram receberam com alegria. E por terem recebido a palavra com alegria, mesmo diante de muito problema, eles se tornaram um padrão de fé. Aquela pessoa ali, se ela orar, começa a chover. Se ela orar para parar de chover, para de chover. Se ela orar por cura, existe cura. A palavra está dizendo, quer tornar um padrão de fé? Receba a palavra com alegria. Você entende que somos muito tentados a querer passar uma imagem para que todos vejam nós fazendo algo? E podemos achar que isso é avivamento. Mas avivamento começa com a palavra sendo pregada e homens e mulheres recebendo ela com alegria. A imagem que veio hoje à tarde para mim no meu coração foi alguém que estava muito sedento. Alguém que passou um dia todo sem beber água. Num daqueles dias de 36, 37 graus aqui, abafado. Aqueles dias abençoados. E a pessoa passou o dia todo sem beber água. E aí ela bebe água. Aí será que ela, depois de beber água, depois de a garganta seca, um dia todo sem beber água, ela vai fazer assim: ai, que água gostosa. A água foi boa. Não, a pessoa sedenta, ela bebe água. Obrigado, Pai. Aleluia, obrigado. Obrigado por esse refrigério. Recebi a palavra com alegria, queridos. Alegria não precisa explicar. Avivamento, não existe avivamento sem receber a palavra com alegria. Não existe. Receber a palavra com cara de maracujá murcho. Ou como, vem cá, Rob.
cá. Fica aqui do meu lado. Já aconteceu. Vamos dizer que o Rob sou eu, tá? Eu sei que eu sou mais bonito, mas vamos dizer que o Rob sou eu. Estou aqui ministrando a palavra. E só para você ver, imagina que eu estou ali sentado, ouvindo a palavra assim. Aí acaba o culto, a pessoa chega para mim. Pastor, que pregação. Pode sentar. Vontade de dizer, tem certeza? Porque enquanto você estava ouvindo, parecia que o mundo estava acabando. Existe uma diferença entre receber com alegria, de fato, gente. Avivamento é muito mais do que aquilo que a gente vê no final, aquele mover no final, aquela algo assim, aquela atmosfera. Avivamento começa com a palavra sendo pregada e sendo recebida com alegria. Pastor, eu amo tanto a Deus. Eu amo, pastor, a Deus. Gosto de vir nessa igreja. Se não tiver com alguma doença, tá? Se tiver com alguma enfermidade, alguma coisa, eu entendo. Mas se estiver saudável, com essa cara, parece que não tá gostando de vir aqui, não. Avivamento é dar vida, gente. Eu lembro, quando eu tinha uns 18 anos, se eu não me engano, eu trabalhava no comércio já há um bom tempo. Não era cristão. Trabalhava domingo a domingo. Um ritmo estressante, sem Jesus. E com 18 anos eu tive paralisia facial, que é 1 grau antes da paralisia. Então, acordei de manhã, escovei os dentes, fui fazer o bochecho, a água escapava pelo lado da boca. Eu, ué, fazer o bochecho, a água escapava pelo lado da boca. Eu, sem entender aquilo, fui pro trabalho. Daqui a pouco os meninos trabalhavam comigo, ficavam me olhando assim. Eu, o que foi? Tu já percebeu como tu tá rindo, Perão? Eu falei, não, assim. Porque só mexia um lado do rosto. Ali eu vim perceber que um lado do rosto apenas mexia. E fui descobrir que era por conta de estresse, por conta de um ritmo de trabalho não natural, por muitas brigas no ambiente de trabalho. E fui fazer fisioterapia e tal, passei um tempo. Primeira vez que consegui sorrir de novo, meu Deus do céu. Que felicidade no coração. Porque era um sorriso genuíno. Era um sorriso de alguém que não estava conseguindo sorrir, conseguiu sorrir. Avivamento é isso, querido. É você estar triste, amargurado, cansado e receber a vida de Deus e você conseguir sorrir novamente. Você conseguir ter uma esperança de um futuro novamente. Você saber que Deus está te chamando, te procurando, te alcançando nesse momento. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. A primeira marca de um avivamento, queridos, uma das primeiras características de um avivamento é adoração pessoal profunda quando estamos reunidos. Você viu algum vídeo daquela igreja lá, Absuri, sei lá como é o nome, mas se você viu algum vídeo, você não viu um pastor famoso gritando, você não viu pessoas impondo as mãos sobre as outras e derrubando, você viu pessoas de mãos levantadas, adorando a Deus, rendendo glória a Deus, rendendo honra a Deus. Testemunhos de pessoas que passaram 4 horas em pé, de mãos levantadas, cantando a Jesus, e disseram, meu Deus, parecia 15 minutos. Primeira marca do avivamento, você tendo uma adoração pessoal profunda quando está reunido. Você pode dizer, não, quando eu estou em casa eu consigo levantar as mãos, eu tenho minha adoração profunda, pastor. Ótimo, deve acontecer. Mas para chegar no nível do avivamento, é quando estamos reunidos. Não ligamos para o tempo. Não ficamos olhando. Não nos distraímos durante o louvor. Não vamos olhar o celular. Se alguém aqui já chegou a mandar mensagem para mim no momento que eu chego na igreja, já sabe que eu não respondo, porque meu celular
não tá para aparecer as notificações nesse momento. Pastor, mas se acontecer algo muito sério, Deus está cuidando. Eu não sou Deus. Eu venho nesse momento para adorar ao Senhor e não vou deixar que nada roube isso de mim. Aleluia! Aleluia! Avivamento começa com a conexão com Deus, queridos, no louvor e na palavra. Fala de ouvir com o coração aberto, de estar sentado ouvindo a palavra, sem ficar analisando a performance do pregador, o sotaque, se falou o português correto. A gente tem um amigo, glória a Deus, é um pastorzão de Torá, mas quando ele começou a ministrar, ele falava, todas as frases dele tinha no mínimo 2. Como é que ele é mesmo? Meu Deus e meu Pai. Queridos, bom dia, meu Deus e meu Pai. Glória a Deus, porque o Evangelho, meu Deus e meu Pai. E um dia um adolescente contou 127 vezes durante a ministração, ele falando, meu Deus e meu Pai. Mas o mais interessante foi que o adolescente só conseguiu ouvir isso. Não ouviu a palavra, estava mais interessado com a performance. Você que julga quem está aqui em cima, cuidado que seu dia pode chegar. Aleluia! Mas como eu venho? Porque eu tenho certeza que se você viu algum daqueles vídeos, você no mínimo pensou, meu Deus, eu quero viver isso. Meu Deus, quando é que isso vai acontecer na minha igreja? Deixa eu te dizer, não. O pastor não tem o poder de sozinho fazer isso acontecer. Eu estou aqui para lhe inspirar, mas se você não se render ao Espírito Santo de Deus, nada acontece. Se você não entender que o momento de louvor não é para olhar para o irmão, para ver se o outro errou uma nota no teclado, no violão, no baixo quando tiver, na bateria, na guitarra, se cantou a letra certa ou não, você não entender isso, você nunca vai usufruir. Porque o avivamento, a gente já tem vivido fases e fases aqui na igreja. Você viu um pouco do louvor, tem aumentado e vai aumentar. E você vai escolher se quer viver ou não. E quando eu digo escolher se quer viver ou não, não é dizer eu quero. É ter a atitude. É ter o coração voltado. É ouvir a palavra. Ou, de repente, algum ministro de louvor aqui fluindo no profético e dizer, esse irmão tá na carne. Tá dando uma indireta para mim. E eu digo isso porque já fiz parte de uma igreja com mais de 600 pessoas, onde eu amo o pastor de lá, o pastor ministrou uma palavra de Torá, e no final uma irmã chegou para ele dizendo assim, por que o senhor deu indireta para mim? E ele começou a rir achando que era brincadeira. E quando ele percebeu, era sério. Porque estava mais preocupado em analisar, em julgar, do que em adorar. Deixa eu te dizer só o resultado. Infelizmente, essa irmã teve o casamento rompido, separou. Os filhos estão desviados. E está vivendo uma vida longe de Deus. Foi para uma outra igreja, porque o problema era a igreja que ela estava. E foi para uma outra igreja. E um irmão dessa outra igreja olhou para o outro assim e disse, essa mulher tá louca de comer cocô. Não foi o cocô que ele falou não, foi uma palavra mais pesada. Mas para não ficar feio, de comer cocô. Mas para ela o problema não era ela. O problema era o pastor, que estava dando indireta lá em cima. O problema era os irmãos do louvor, que não reconheciam. E essa igreja só faz crescer. Mais pessoas sendo impactadas, mais pessoas sendo salvas. Tem cultos de domingo que chega até 30 pessoas salvas. E essa irmã está desviada. Queridos, é muito sério, queridos. Porque quem rejeita o mover de Deus, está rejeitando Deus. Quem rejeita a palavra de Deus, está rejeitando Deus.
Deus não quer que você o rejeite, pelo contrário, a gente cantou e é o que Ele quer, o que Ele está fazendo hoje. Ele quer te alcançar, Ele quer me alcançar. Ele quer nos levar para mais fundo. Ele quer que a gente possa, cada dia mais, conseguir ouvir a voz dEle, compreender quando é Ele falando com a gente. Saber que, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal nenhum. Temer mal nenhum no vale da morte, na sombra do vale da morte, não é para ser o conhecimento racional não, queridos. Quando é que é conhecimento racional? Quando vem um problema, eu penso, meu Deus, e agora? Pô, cadê o não temer? É porque só sabe aonde está escrito, mas não está no coração. Quando está no coração, passou pelo vale da morte. Naquele primeiro momento dá aquele impacto assim, meu Deus, e agora? Depois, não. Eu sou guardado pelo Altíssimo. Eu estou debaixo das asas do meu Deus Todo-Poderoso. Eu não preciso temer o mal. Ainda que minha alma grite, ainda que os pensamentos estejam querendo deixar sem dormir, eu digo, alma, te aquieta no Senhor, porque só nele confiarei. O meu Deus é um Pai de amor, que está me alcançando nesse momento. Ainda que pareça que a morte vai ser o meu fim, eu sei que o Senhor me protege, o Senhor me guarda, e que se morrer eu vou estar nos braços do Pai, onde não há dor, onde não há choro. Eu estou guardado por Ele. É ter essa consciência dentro, queridos. É uma experiência, não é só saber. Aleluia. Essa é a primeira marca do avivamento. É uma adoração pessoal. E tem um resultado primeiro, queridos. Todo avivamento primeiro vai ter esse resultado. E eu quero que você abra em Atos 19. Aleluia. Atos 19, 18. Aqui é o apóstolo Paulo. Aqui o apóstolo Paulo, ele está na cidade de Corinto. E ele prega o evangelho. Primeiro ele vai na sinagoga, até aceitam ele, mas depois expulsam ele. Ele passa 2 anos pregando a palavra numa escola de Tirano. E aí no versículo 18 diz assim, Atos 19, 18. Muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculando os seus preços, chegou-se à estimativa que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. Primeira coisa que o avivamento vai gerar no meu e no seu coração é arrependimento. Confissão de pecados. Senão não é avivamento, é barulho. Arrependimento. Não precisa abrir, mas Hebreus no capítulo 6, versículo 1 e 2, o autor de Hebreus vai falar sobre as doutrinas básicas de Cristo. Não é doutrinas de igreja não, tá? São doutrinas básicas de Cristo, que são 6. A primeira é fé em Deus. A segunda é arrependimento de obras mortas. É o início da fé cristã, queridos. Fé em Deus e arrependimento de obras mortas. Sem arrependimento de pecado, não tem a vida de Deus. Não tem transformação. Não tem avivamento. Não tem uma alegria que excede todo o entendimento. Não tem conseguir ouvir o Espírito Santo. Arrependimento de pecados. Aleluia.
Queridos, a Bíblia é clara, dizendo que Deus resiste ao soberbo. Sabe uma característica de uma pessoa soberba? Alguém que arranja desculpas para pecar. Eu pequei, mas, não, eu sei que eu errei. Mas Deus conhece o meu coração. Como diria o pastor Edilson de Lira, conhece, mentiroso, afastado dele. Porque não tem essa, querido, de você pecar. Uma coisa é você pecou, poxa, me arrependo, mudo. Outra coisa é você pecou e começa a dar desculpa. Não foi isso, não que é aquilo, não por conta de fulano, não por conta de fulano, não porque foi meu esposo, não porque foi minha esposa, não porque foi minha mãe. Não existe. Isso não é arrependimento. E pode ser que sua vida esteja sendo travada porque há falta de arrependimento. Porque Deus está dizendo, eu vou resistir, eu não vou deixar que você avance enquanto estiver no pecado. Porque entendo, o salário do pecado é a morte. Se continuamos no pecado, resultado, separação de Deus. Num evangelho não tão pregado ultimamente, inferno. Vida eterna longe de Deus, queimando no lago de fogo e enxofre. É sério demais, queridos. Deus resiste ao soberbo, a quem acha que não precisa andar em santidade. Não preciso. Deus já me salvou. Não preciso. Não preciso parar de mentir. Não preciso parar de ver coisa errada no YouTube. Não preciso parar de conversas indecentes com alguém que não é meu cônjuge. Não preciso. Não preciso parar de ofender o outro. Porque eu falo na cara. Tudo tem um tempo e um modo. Existem coisas que devem ser faladas, devem ser confrontadas. Mas falar porque você é superior é pecado. Tá ferindo o outro. Aleluia! 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 Arrependimento não é remorso, queridos. Remorso é eu errei, chorei, mas continuo fazendo. Isso é remorso. Arrependimento é errei, chorei, pedi perdão, me lancei nos pés de Deus. E Deus me dá graça para não fazer mais isso. Me mostra, Pai, como não cair mais nessa armadilha, nessa cilada do diabo. Eu odeio viver assim, separado do Senhor. Eu odeio pecar, eu não quero isso. Isso é arrependimento. Aleluia! Não precisa abrir, mas Salmos 51:17 diz assim: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao quebrantado e contrito de coração, Deus não desprezará. E a gente vai cantar uma música agora. Vai louvar a Deus. E eu quero que você possa sondar o seu coração. Você possa se conectar com Deus. Se está precisando de arrependimento, se arrependa. Se está precisando pedir perdão, peça. Se magoou alguém, se está aqui, fale com essa pessoa. Se não está aqui, quando sair, fale com ela. Mas não viva desse jeito, porque Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde, aquele que se abre, que se quebranta. Deus preparou esse momento para que a gente possa abrir o coração, sem que ninguém do lado vá julgar. Se você vai chorar de se babar, se você vai ficar ajoelhado, em pé, sentado, de cabeça para baixo. Mas tenha o seu momento com Deus, querido. Clame a Ele para ir mais fundo, para poder ter a vida transformada de fato.
A Bíblia diz que se formos ouvintes e não praticantes, enganamos a nós mesmos. É feio demais, querido. Não tem outra palavra não, é feio demais vir para a igreja, culto após culto, e continuar dando mau testemunho. É feio demais. E Deus não se agrada. Mas isso não é para condenar, isso é para se analisar e dizer assim: Pai, não quero viver mais desse jeito não. Aleluia, vamos cantar.